Miguel irrompeu na sala de estar da casa de João, o rosto vermelho de raiva, e atirou o telemóvel para o chão, estilhaçando a tela. Eu não aguento mais esta mentira, gritou ele, as veias do pescoço saltando enquanto olhava para João, que congelou no sofá. O que se seguiu foi um silêncio ensurdecedor, quebrado apenas pelo som distante do tráfego de Lisboa, mas aquele momento mudaria tudo, expondo segredos que poderiam destruir famílias inteiras. João, com 25 anos, sempre soubera quem era. Cresceu em Alfama, o bairro antigo de Lisboa, onde as ruas estreitas ecoavam fados tristes e as tradições católicas ainda ditavam o ritmo da vida. Desde adolescente, ele lutava com a sua orientação sexual, escondendo-a atrás de um sorriso educado e de uma carreira promissora como designer gráfico. Os pais, conservadores e devotos, esperavam que ele se casasse com uma boa rapariga portuguesa, tivesse filhos e perpetuasse o legado familiar. Mas João nunca se sentiu atraído por mulheres. Ele vivia uma vida dupla, de dia, o filho perfeito, de noite, explorando discretamente bares gays em Bairro Alto, sempre com medo de ser descoberto. Miguel, por outro lado, era o epítome do homem heterossexual português. Aos 28 anos, trabalhava como personal trainer num ginásio moderno em Chiado, com um corpo esculpido por anos de exercício e uma namorada de longa data, Ana, que todos consideravam o par ideal. Ele cresceu em Sintra, numa família de classe média onde o machismo era lei. O pai, um antigo militar, ensinara-lhe que homens verdadeiros não choram, não duvidam, acima de tudo, não se envolvem com outros homens. Miguel seguia o guião à risca, até que um dia, precisando de ajuda para um novo regime de treino, pediu a João, seu amigo de infância, para ser o seu parceiro de ginásio. Eles se conheceram na escola secundária, unidos por um amor partilhado pelo futebol. João era o cérebro, Miguel o músculo. Anos depois, quando Miguel sugeriu que treinassem juntos, João aceitou, vendo nisso uma oportunidade para passar tempo com o amigo sem levantar suspeitas. Mas as sessões de treino revelaram mais do que músculos tonificados. Miguel começou a abrir-se, queixava-se de Ana, de como a relação parecia vazia, de como se sentia preso numa vida que não escolheu. João escutava, o coração acelerando cada vez que Miguel o tocava acidentalmente durante um exercício. Uma noite, após um treino intenso, sentados num banco do ginásio vazio, Miguel olhou para João com uma intensidade nova. Sabes, João, tu és o único que me entende de verdade. João riu nervosamente, mas Miguel continuou, Eu acho que sinto algo por ti. Algo que não devia. As palavras pairaram no ar como uma bomba. João sentiu o mundo girar. Ele, que sempre sonhara com isso em segredo, agora enfrentava a realidade, o seu melhor amigo, o hetero convicto, estava a confessar uma atração. Mas o que viria a seguir? Medo, culpa, ou algo pior? Nos dias seguintes, a tensão cresceu. Miguel evitou João, ignorando chamadas e mensagens. João, atormentado, questionava tudo. Era real? Ou apenas uma confusão passageira? Ele sabia os riscos. Em Portugal, apesar das leis progressistas como o casamento gay desde 2010, a sociedade ainda carregava preconceitos profundos, especialmente em famílias tradicionais. Se os pais de Miguel soubessem, o pai dele, com o seu temperamento explosivo, poderia rejeitá-lo. E os pais de João? Eles já suspeitavam, mas uma relação aberta seria o fim. Finalmente, Miguel apareceu à porta de João numa chuva torrencial. Eu não sei o que fazer, admitiu, encharcado. Eu amo a Ana, ou acho que amo, mas contigo. É diferente. É como se eu visse o mundo pela primeira vez. João puxou-o para dentro, oferecendo uma toalha e um café quente. Eles conversaram durante horas, desvendando camadas de repressão. Miguel confessou que, na universidade, tiveram um encontro fugaz com um rapaz, mas enterrara isso fundo, casando-se com a imagem de heterossexualidade que a sociedade esperava. João, por sua vez, partilhou as suas batalhas, as noites insones, o medo de ser sozinho para sempre, a pressão para se conformar. Eu sempre te admirei, Miguel. Mas isto pode nos destruir. Miguel assentiu, os olhos marejados. Decidiram dar um passo atrás, fingir que nada acontecera. Mas o desejo não desaparece com uma decisão racional. Nas semanas seguintes, os treinos tornaram-se carregados de olhares roubados e toques prolongados. Ana começou a notar a distância de Miguel, questionando-o constantemente. Estás a trair-me? Perguntou ela uma vez, os olhos cheios de lágrimas. Miguel negou, mas a culpa corroía-o. Ele amava a Ana, ou pelo menos a vida estável que ela representava. Traí-la emocionalmente era uma traição, mas negar os seus sentimentos por João era trair a si mesmo. Num jantar familiar, o pai de Miguel, orgulhoso das conquistas do filho, anunciou, em breve, teremos um casamento na família. Ana é perfeita para ti. Miguel sorriu forçado, mas dentro dele,
um turbilhão. Como poderia casar-se sabendo que o seu coração batia por outro homem? João, meanwhile, lidava com os seus próprios demónios. A mãe, uma devota católica, começou a pressioná-lo para namorar a filha de uma amiga. Estás na idade certa, filho. Não queres ficar sozinho. João evadia-se, mas o stress acumulava-se. Ele começou a questionar se valia a pena arriscar tudo por Miguel. E se fosse apenas uma fase? E se Miguel voltasse para Ana, deixando-o destroçado? O clímax do primeiro ato veio numa viagem de fim de semana a Sintra. Miguel convidou João para limpar a cabeça, mas a tensão explodiu. Numa caminhada pelo castelo, Miguel beijou João impulsivamente. Foi um momento de pura eletricidade, mas seguido de pânico. O que fizemos? Murmurou Miguel, recuando. João, coração partido, respondeu, o que sempre quisemos, mas nunca devíamos. Eles voltaram em silêncio, sabendo que o ponto sem retorno fora cruzado. De volta a Lisboa, as consequências começaram. Ana descobriu mensagens no telemóvel de Miguel, nada explícito, mas suficiente para suspeitar. Ela confrontou, quem é João para ti, realmente? Miguel gaguejou, incapaz de mentir mais. Ele é mais do que um amigo. Ana, furiosa, saiu batendo a porta. Miguel, sozinho no apartamento, chorou pela primeira vez em anos, questionando a sua identidade. João, ao saber, sentiu uma mistura de esperança e terror. Ele queria Miguel, mas não à custa da dor alheia. Temos de parar, disse ele numa chamada. Mas Miguel rebateu, não consigo. Preciso de ti. Assim, o dilema moral aprofundava-se. Prosseguir significava trair Ana e enfrentar a sociedade, parar significava negar o amor verdadeiro. O preço era alto, e ninguém saía ileso. Os dias após a confrontação com Ana foram um inferno para Miguel. Ele mudou-se temporariamente para o apartamento de João, alegando uma briga passageira com a namorada. Mas a proximidade só intensificava o conflito. De manhã, preparavam o pequeno almoço juntos, rindo de banalidades, mas à noite, o silêncio pesado revelava as dúvidas. Miguel lutava com a sua identidade, eu sou gay. Bi. Ou só confuso. João, paciente, respondia, as etiquetas não importam. Importa o que sentes. Mas a sociedade portuguesa não perdoava facilmente. Em Portugal, apesar do progresso, com o orgulho gay em Lisboa a atrair milhares, as raízes conservadoras persistiam, especialmente nas gerações mais velhas. Miguel temia o julgamento, amigos do ginásio, colegas de trabalho, a família. O pai, veterano da guerra colonial, via a homossexualidade como fraqueza. Homens de verdade protegem a família tradicional, repetia ele. Miguel imaginava a reação, deserdado, isolado. João enfrentava pressões semelhantes. Os pais convidaram-no para um almoço dominical em Alfama. A mãe, cozinhando sardinha assada, comentou, vi-te com o Miguel mais vezes. Ele é bom rapaz, mas tu precisas de uma companheira. O pai, lendo o jornal, grunhiu concordância. João sentiu o estômago revirar. Ele queria contar, mas as palavras travavam. Em vez disso, mentiu, estamos só a treinar juntos. Saiu dali com um peso no peito, questionando se o amor valia o risco de perder a família. Ana não desistiu facilmente. Ligou para Miguel, suplicando reconciliação. Eu amo-te. Podemos superar isto. Miguel, dividido, encontrou-se com ela num café em Belém. Ela chorava, é por causa dele, não é? Sempre soube que havia algo. Miguel admitiu parcialmente, eu estou confuso, Ana. Preciso de tempo. Ela saiu magoada, mas não antes de avisar, se escolheres isso, perdes tudo. Aquelas palavras ecoaram, reforçando o medo de Miguel. Numa sessão de treino, a tensão transbordou. Miguel, frustrado, largou os pesos com estrondo. Não aguento esta pressão. Todos esperam que eu seja o homem perfeito. João abraçou-o, um gesto raro em público. Nós podemos enfrentar juntos. Mas um colega de ginásio viu, erguendo uma sobrancelha. Rumores começaram, Miguel e João parecem muito próximos. No dia seguinte, um cliente cancelou sessões com Miguel, citando desconforto. O conflito interno de Miguel agravava-se. Ele sonhava com o pai, que o repreendia, traíste a nossa linhagem. Acordava suado, questionando as suas escolhas. João, vendo o sofrimento, sugeriu terapia. Há psicólogos em Lisboa especializados em identidade sexual. Miguel relutou, mas marcou uma consulta. O terapeuta, um homem calmo, perguntou, o que te assusta mais? Miguel respondeu, perder quem sou.
A sessão abriu feridas, mas também trouxe clareza. Os sentimentos por João eram reais. Entretanto, João lidava com betrayal próprio. Um amigo comum, sabendo do segredo, avisou: Ana está a espalhar que Miguel te manipulou. João confrontou Miguel: ela está a virar as pessoas contra nós. Miguel, furioso, ligou para Ana: para com isso. Estás a magoar todos. Ana rebateu: tu magoaste-me primeiro. A chamada terminou em lágrimas, destacando o custo emocional. Numa noite chuvosa, eles decidiram confrontar as famílias. Primeiro, Miguel visitou os pais em Sintra. Sentado à mesa, gaguejou: pai, mãe, eu. Eu gosto de homens. Ou pelo menos, de um homem. O pai levantou-se, rosto vermelho: o quê? Isso é uma piada. A mãe chorou: o que fizemos de errado? Miguel explicou, mas o pai ordenou: sai daqui até decidires ser normal. Miguel saiu destroçado, correndo para João. João, inspirado, contou aos pais. No apartamento em Alfama, disse: mãe, pai, sou gay. E estou com Miguel. A mãe desmaiou dramaticamente, o pai ficou em silêncio, depois disse: não aceito isso na minha casa. João saiu, lágrimas nos olhos. Agora, ambos sem apoio familiar, dependiam um do outro. Mas o amor bastaria. A sociedade adicionava camadas. No trabalho de João, colegas sussurravam: ele é daqueles. Um projeto foi-lhe negado, supostamente por razões criativas. Miguel perdeu mais clientes, o ginásio sugerindo uma pausa. Eles mudaram para um apartamento pequeno em Moraria, bairro multicultural, buscando anonimato. Mas o alto veio numa manifestação do orgulho. João convenceu Miguel a ir: vamos ver que não estamos sozinhos. No meio da multidão colorida, Miguel sentiu liberdade pela primeira vez. Beijaram-se publicamente, um ato de rebelião. Mas um fotógrafo capturou o momento, e a foto viralizou nas redes sociais. Amigos parabenizaram, mas haters atacaram: vergonha para Portugal. As famílias reagiram. O pai de Miguel ligou: vi a foto. És uma desgraça. A mãe de João implorou: pensa nos netos que nunca teremos. O peso das expectativas societárias esmagava-os. Miguel questionou: vale a pena? João respondeu: sim, porque é autêntico. Porém, uma traição inesperada surgiu. Ana, vingativa, contactou o pai de Miguel, enviando provas. O pai apareceu no apartamento, furioso: acaba com isto ou perdes tudo. Miguel, entre lágrimas, defendeu: eu amo-o, pai. O pai saiu, batendo a porta. Aquela noite, Miguel chorou nos braços de João, pagando o preço da honestidade. Com as famílias afastadas, João e Miguel aprofundaram a relação, mas as fissuras apareciam. Vivendo juntos em Moraria, o bairro vibrante com fados e quando pelas ruas, eles construíam uma rotina: treinos matinais, jantares caseiros, conversas profundas. Mas o isolamento pesava. Miguel, outrora extrovertido, tornava-se recluso, evitando antigos amigos. Eles julgam-me, dizia. João, mais resiliente, incentivava: vamos reconectar-nos com quem nos apoia. Um amigo comum, Pedro, ofereceu suporte. Num bar em Bairro Alto, Pedro disse: estou feliz por vocês. Portugal mudou, mas nem todos acompanham. A conversa aliviou, mas destacou as perdas. Miguel perdeu o emprego no ginásio, o dono, conservador, citou imagem da empresa. Desempregado, Miguel dependia de João, gerando tensão. Sinto-me um fardo, confessou. João rebateu: somos uma equipa. A pressão financeira agravava os conflitos internos. Miguel começou a duvidar: e se eu errar? E se for só uma fase? João, magoado, retrucou: os teus sentimentos são reais. Não os negues por medo. Uma discussão explodiu. Miguel acusou João de pressioná-lo, João acusou Miguel de covardia. Dormiram separados, o silêncio cortante. Ana reapareceu, complicando tudo. Enviou uma mensagem: preciso de falar. Encontraram-se num parque em Lisboa. Ana, composta, disse: eu perdoo-te, Miguel. Volta para mim. Miguel hesitou, a familiaridade tentadora. Eu mudei, respondeu. Mas ao voltar para casa, contou a João, gerando ciúme. Queres voltar para ela? Perguntou João. Miguel negou, mas a semente da dúvida plantada. Os pais de João tentaram intervir. A mãe ligou: vem para casa. Podemos ajudar-te a curar. João, furioso, desligou. O pai de Miguel, mais rígido, cortou o contacto financeiro.
Miguel procurou emprego, mas entrevistas falhavam ao mencionarem a foto viral. Eles pesquisam online, lamentava. Numa reviravolta, Miguel encontrou trabalho num ginásio gay-friendly em Arroios. O dono, abertamente gay, disse: "Aqui, és bem-vindo." Miguel floresceu, ganhando confiança. João, orgulhoso, viu-o crescer. Mas o sucesso trouxe inveja, clientes flertavam com Miguel, testando a relação. João, inseguro, confrontou: "Gostas da atenção?" Miguel assegurou: "Só tu importas." A sociedade testava-os. Num evento familiar distante, um primo de João comentou: "Ouvi sobre ti. Isso é contra Deus." João defendeu: "Amor não é pecado." Mas as palavras magoavam. Miguel enfrentou similar, um ex-colega zombou online. A resiliência crescia, mas o custo emocional era alto. Uma crise maior veio quando a mãe de Miguel adoeceu. O pai ligou: "Vem, mas sozinho." Miguel foi, deixando João. No hospital em Sintra, a mãe sussurrou: "Sê feliz, filho." Mas o pai advertiu: "Não tragas vergonha aqui." Miguel voltou conflituoso: "Eles precisam de mim, mas não me aceitam." João consolou: "Escolhe o teu caminho." Decidindo reconciliação, Miguel organizou um jantar com os pais. No restaurante, explicou: "Eu amo João. Isso não muda quem sou." O pai explodiu: "Muda tudo." Saiu furioso. A mãe ficou, chorando: "Dá tempo." Foi um passo, mas doloroso. João, inspirado, escreveu um artigo anónimo sobre a sua jornada para um blog LGBT. Viralizou, trazendo mensagens de apoio, mas também ódio. Um troll ameaçou: "Cuidado nas ruas." O medo instalou-se, saíam cautelosos. Numa noite, após um treino, Miguel propôs: "Casemo-nos. Mostremos ao mundo." João hesitou: "Com tudo isto?" Mas aceitou, sonhando com futuro. Planeavam uma cerimónia simples, mas Ana soube e confrontou Miguel: "Estás a destruir vidas." Miguel rebateu: "Estou a construir a minha." As famílias reagiram mal. O pai de João deserdou, o de Miguel recusou o convite. A dor era profunda, mas o amor fortalecia. No entanto, dúvidas persistiam: valia o sacrifício? O planeamento do casamento trouxe esperança, mas também mais conflitos. João e Miguel escolheram uma capela em Óbidos, vila medieval romântica, simbolizando um novo começo. Convites foram enviados seletivamente, amigos solidários, como Pedro, confirmaram, famílias ignoraram. A mãe de Miguel respondeu secretamente: "Eu vou, mas sozinha." Foi um raio de luz. Mas a sociedade interferia. Um jornal local publicou sobre o treinador que virou gay, distorcendo fatos. Clientes cancelaram, Miguel questionou: "Por que agora?" João investigou, Ana vazar informações. Confrontada, ela admitiu: "Queria que visses o erro." Miguel, traído, cortou laços: "Adeus, Ana." O stress afetava a saúde. João teve insônias, Miguel ansiedade. Terapia ajudava, mas o terapeuta avisava: enfrentem as raízes. Miguel visitou o pai: "Preciso da tua bênção." O pai recusou: "Não aprovo." Miguel saiu determinado: "Casarei mesmo assim." João lidava com culpa: "Estou a forçar-te." Miguel assegurou: "Não. Escolho-te." Mas internamente, Miguel lutava com autanocê, trair expectativas familiares era pecado. Na Igreja Católica da infância, aprendera valores tradicionais. Agora, questionava Deus: "Por que me fazer assim?" Numa viagem a Porto, para relaxar, eles discutiram futuro. "Filhos?" perguntou João. Miguel sonhou: a adoção, talvez. Mas realidades batiam. Em Portugal, casais gays podiam adotar desde 2016, mas preconceitos persistiam. "Seremos bons pais?" duvidava Miguel. De volta, uma surpresa: a mãe de João apareceu. "Eu amo-te, filho." "Aceito." Choraram, reconciliando. Mas o pai permaneceu distante. Para Miguel, a mãe confirmou presença: "Estou orgulhosa." O pai: "Não." O dia do casamento chegou. Na capela, com 20 convidados, eles trocaram votos. "Prometo amar-te apesar de tudo", disse Miguel. João respondeu: "Juntos, superamos." A cerimónia foi emotiva, mas ausências doíam. Após, uma festa pequena em Lisboa. Pós-casamento, desafios continuaram. Miguel perdeu mais contatos familiares, João enfrentou discriminação no trabalho. Mas cresceram, Miguel abriu um ginásio inclusivo, João publicou um livro sobre a jornada.
Uma reviravolta, o pai de Miguel adoeceu. No hospital, murmurou: desculpa, filho. Miguel perdoou, mas o dano estava feito. A mãe explicou: ele temia o desconhecido. Anos passaram, eles adotaram uma criança, enfrentando burocracia e julgamentos. A sociedade evoluía, mas devagar. No orgulho, Miguel discursou: amor não tem género. Mas reflexões profundas, o preço pago, famílias partidas, carreiras afetadas, valera. Eles acordavam gratos, mas com cicatrizes. Com o tempo, João e Miguel construíram uma vida estável em Lisboa, mas as sombras do passado persistiam. O ginásio de Miguel prosperava, atraindo uma clientela diversa, enquanto João ascendia como escritor, usando a sua história para inspirar outros. A criança adotada, uma menina chamada Sofia, trouxe alegria, mas também novos desafios, explicações na escola, olhares curiosos de pais. Tens 2 pais? Perguntavam crianças. Sofia respondia orgulhosa: sim, e eles amam-me muito. As famílias reconciliaram parcialmente. A mãe de Miguel visitava regularmente, brincando com Sofia. O pai, após o susto de saúde, suavizou: não entendo, mas és meu filho. Para João, a mãe integrou-se, o pai enviava mensagens esporádicas. Mas feridas profundas permaneciam, recordando o custo da autenticidade. Ana, anos depois, casou-se e encontrou paz. Enviou uma carta: desejo-vos felicidade. Miguel respondeu: obrigado. Aprendemos todos. Mas reflexões internas continuavam. Miguel questionava: e se tivesse ficado com Ana? Vida mais fácil. João contrapunha: mas falsa. Eles debatiam Mauta Nossé: era egoísta priorizar o amor pessoal sobre o bem-estar familiar. Em Portugal, onde a igreja ainda influenciava, sentiam culpa. Numa conferência LGBT, João falou: a sociedade pressiona-nos a conformar, mas a verdadeira liberdade custa caro. Aplausos ecoaram, mas atas online atacavam. Uma ameaça anônima forçou-os a mudar rotinas, destacando perigos persistentes. Sofia cresceu, questionando origens. Por que 2 pais? Eles explicaram honestamente, ensinando tolerância. Mas viam nos olhos dela o impacto das diferenças. Numa noite reflexiva, sentados na varanda com vista para o Tejo, Miguel disse: pagamos alto, mas ganhamos mais. João concordou: sim, mas quantos sofrem em silêncio? A história deles inspirava, mas também provocava debate. O amor justifica toda a dor causada. Famílias partidas, corações magoados, era inevitável. No fim, a jornada de João e Miguel ilustra as complexidades da identidade em uma sociedade em transição. Eles escolheram o amor, pagando o preço, e encontraram redenção. Mas a questão permanece: vale a pena desafiar normas sociais pelo amor verdadeiro, mesmo que isso signifique perder tudo o que se conhece? Você acha que é correto priorizar a felicidade pessoal sobre as expectativas familiares e sociais, ou isso é um ato de egoísmo que causa mais dano do que bem?